Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui uma aula da Intensa Ensina e essa aula vai ser sobre gravitação, beleza? Então, esse tópico que está surgindo agora, que a gente está começando, vai ter uma playlist, vai ser desse tema, e a gente vai fazer nessa primeira aula, a gente vai explicar o conteúdo e na próxima a gente vai fazer alguns exercícios pertinentes a esse conteúdo, beleza? Então, chega mais. Antigamente, as ideias principais que vincularam para que os cientistas utilizavam como base dos estudos, na época era a filosofia natural, era principalmente os trabalhos do filósofo grego Aristóteles. Então ele era a base, na época, do pensamento da filosofia natural. E não só abrangia a física, mas também outras áreas. E isso, de fato, influenciou demais as ideias, principalmente da mecânica, que ela só foi ser, vamos dizer, foi melhorada, né? Ou seja, foi atualizada, no modo de dizer, não posso falar melhorada porque de fato teve suas contribuições de Aristóteles, né? É, mas ela teve revelações e entendimento melhor sobre o, a, o, o estudo do movimento foi a partir do século XIV, do século XV depois de Cristo. De qualquer forma, as ideias de Aristóteles também tinham uma influência principalmente da esfera celeste, né? O estudo da, do universo. Mas ao longo do tempo, tivemos pensadores nas quais eram contra as ideias de Aristóteles, mas não ganhavam força, porque eles não conseguiam provar, porque eles não tinham um arcabouço tecnológico, conhecimento, né, da álgebra, do cálculo, para confirmar suas convicções, né, os seus pontos de vista. Aqui a gente tem dois exemplos, né? A gente tem Heráclides de Ponto, que ele dizia que ele propôs a rotação, né, da Terra, um movimento de rotação, momento da rotação da Terra. E depois a gente teve Aristarco de Samos, que ele supôs, na época, que a Terra estava em repouso. Desculpa, ele falava que o Sol estava, na verdade, o Sol estava em repouso e a Terra girava em torno dele. Ele foi o primeiro trabalho que a gente conseguiu entender, ou que buscou compreender o universo, o sistema solar, por uma dinâmica heliocentrista, ou seja, heliocentrismo, na qual o Sol é o centro do universo. Sol é o centro do universo. E naquela época eles consideravam que era a Terra o centro do universo, que se chama geocentrismo. A Terra é o centro do universo. E o que acontece? Para vocês quererem, caso vocês querem estudar melhor a fundo isso aqui, eu recomendo um livro chamado, vou colocar aqui em cima, em verde, chama A História da Filosofia Natural. É do autor, acho que Edward Grant, se eu não estiver enganado. É um excelente livro que ele aborda o estudo da filosofia natural, desde Aristóteles, ele fala dos árabes, depois ele fala dos escolásticos e por fim ele entra na era moderna, que assim ele entra Newton, Kepler e assim por diante. Mas continuando, um dos trabalhos que mais ganhou forças e os cientistas na época foi Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, em sua obra Alma Gesto, alguns supõem que a obra não seja dele, mas de qualquer forma, Cláudio Ptolomeu
é o cara que está relacionado a esse conteúdo, esse livro, e ele disse que cada planeta teria uma trajetória circular, ou seja, um epiciclo em torno de um ponto P, que é um epicentro, o qual gira ao longo de outra circunferência, que é uma deferente, cujo o centro estaria na Terra. De qualquer forma, ele utilizava a ideia de Aristóteles também, que acreditava do sistema geocêntrico, que a Terra é o centro do universo. Cláudio Ptolomeu concordava, só que não analisava, não concordava de como ele analisava a dinâmica e o movimento do sistema solar, né, do universo na época. Eles não tinham a dimensão que o universo era gigantesco, infinito, mas eles consideravam o que eles conseguiam contemplar, né, nos céus naquela época. E aqui, analisando dessa forma, o que acontece? Como esse ponto aqui é chamado epicentro, na qual o planeta ele está girando. Ele gira em torno desse ponto e a gente tem o epiciclo. E logo a gente tem a deferente, que é a órbita. Como aqui nesse sistema que eu desenhei, você tem aqui ó, a dinâmica, né, do nosso sistema, e a gente também aqui é o deferente, que recapitulando, né, que cada planeta ele teria uma trajetória circular, que no caso é o epiciclo, em torno de um ponto P. Esse ponto P é o epicentro, de qualquer forma, e o qual ele gira em torno de uma circunferência, que é deferente, cujo centro estaria a Terra. Então perceba que todos os planetas aqui teriam. Nesse modelo de Ptolomeu, os planetas teriam velocidades angulares diferentes. Ajustando-se a essas velocidades, seria possível reproduzir as trajetórias com os movimentos retrógrados, como a gente pode perceber aqui nesse exemplo aqui, que ele ia se alterando. Outra coisa, depois dos estudos de Ptolomeu, houve a necessidade de outras alterações mais complexas na época. A Terra ela não estaria no centro das trajetórias dos epicentros, e esse centro seria o ponto E, que está representado aqui. Então teve essas alterações, chamado de excêntrico, que estaria próximo da Terra, mas a Terra não estaria bem no centro desse sistema que ele estava optando aqui. Ao longo da história, a gente teve diversos cientistas que cada um teve suas contribuições, que foram é, dando suas contribuições para o estudo do movimento, estudo da mecânica, e entender principalmente a estrutura do universo e como que era o movimento dos planetas. Mas vamos dar um salto temporal aqui e a gente vai pular para falar um pouco do padre da Polônia, Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele nasceu na Polônia, ele com os 23 anos ele foi para a Itália estudar direito e astronomia, e ele propôs um sistema heliocêntrico, isso mesmo, um sistema heliocêntrico. Então ele acreditava, no caso, que o Sol era o centro do universo e não era a Terra, e ele dizia o seguinte, que a Lua gira, no caso, em torno da Terra, e os planetas em torno do Sol, em órbitas circulares. E a Terra teria movimentação de rotação diária. Ora, se você pensar bem, o cara, né, Nicolau Copérnico teve umas boas considerações aí. Só que teve um problema. Ele não conseguiu explicar o que era observado. Então ele foi obrigado a acrescentar epiciclos, como do exemplo de Ptolomeu, e excêntricos, e tornou o seu sistema quase tão complicado quanto o do Ptolomeu. Mesmo ele tendo essa audácia de chegar na sua obra na época e falar que a Terra não era o centro, tinha rotação diária, né, tinha rotação, que a Lua, no caso, né, gira em torno da Terra, e os planetas giram em torno do Sol.
ele não conseguiu explicar muito bem, então caiu por terra e ele não conseguiu debater com os cientistas na época, que eram os geocentristas na época, que acreditavam mais na ideia que a Terra estivesse no centro do universo. De qualquer forma, infelizmente, caiu por terra, mas claro, foi uma excelente contribuição. Logo em seguida, a gente pode analisar Tycho Brahe, que foi considerado, né, um dos maiores cientistas, astrônomos, visuais sem usar telescópio, que naquela época não tinha telescópio. Ele nasceu na Dinamarca e ele não aceitava o sistema de Copérnico e de Ptolomeu. E ele criou o próprio sistema dele, que é esse daqui, na qual você tem o Sol no centro, você tem Mercúrio, a Terra, a Lua girando, depois você tem a trajetória do Sol, que está aqui, Júpiter, Saturno, Vênus e Marte aqui, né, para vocês verem como que era o sistema de Tycho Brahe. Tycho Brahe teve um aluno. Esse aluno, logo um ano antes dele morrer, assumiu o seu posto, que ele fazia parte ele era matemático imperial, Tycho Brahe. Depois quem assumiu esse posto foi seu aluno, um estagiário ali, assistente, Johannes Kepler. E Johannes Kepler, ele assumiu, né, os postos do Kepler. O Kepler morreu em 1601 e o Kepler tinha se tornado assistente em 1600. Então, um ano depois, o Kepler morreu e quem assumiu o posto foi o rapaz aqui, o Kepler. Mas só que só foi a partir de 1609 que ele teve acesso aos primeiros telescópios. E assim, as conclusões de Kepler estão reunidas em 3 leis. As 2 primeiras foram publicadas no mesmo ano, mas a terceira foi publicada só 10 anos depois, em 1619. E vamos lá falar sobre essas 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler fala o seguinte: os planetas movem-se ao redor do Sol, olha isso, em trajetórias elípticas, estando o Sol em um dos focos. O Sol aqui, o planeta, né, você percebe que tem uma elíptica aqui, o Sol fica em um dos focos e o planeta fica no contorno. Em relação à segunda lei de Kepler, diz o seguinte, que a linha que liga o Sol a um planeta varre áreas iguais em intervalos iguais. Isso aqui, a segunda lei de Kepler, é muito interessante, porque naquela época a álgebra não estava estruturada. Então ele concluiu suas ideias, os cientistas utilizavam só geometria. E a partir daí ele concluiu que os intervalos são iguais, né? Varre área iguais em intervalos de tempos iguais. É interessante a gente notar aqui, pessoal, que a velocidade de um planeta é variável e ela aumenta à medida que o planeta se aproxima do Sol e diminui à medida que ele se afasta. Olha essas conclusões que você obtém só a partir da segunda lei de Kepler. Isso é muito interessante. A terceira lei de Kepler é o seguinte: o cubo da distância média do planeta ao Sol é proporcional ao quadrado do período de translação do planeta em torno do Sol. Então aqui a gente tem uma conclusão: R ao cubo dividido por o período ao quadrado é igual a constante, é proporcional. E a gente pode chegar nessa conclusão aqui, no qual a R é a distância média do planeta ao Sol. E nesse caso a gente conclui que R a linha dividido por 2. Ok? É interessante a gente ressaltar aqui que quando teve esse estudo, ele calculou o período, né, no caso o período T, o período que é o T de cada planeta, e o tempo em cada planeta, né,
para executar uma volta completa em torno do Sol e em seguida procurou uma relação entre o período e a medida do semi-eixo maior do raio da elipse, que é a distância média do planeta ao centro do Sol. Foi o que está representado nesta imagem aqui, tá bom? A partir daí, a gente tinha já contribuições, já tinha um rebuliço das ideias de Aristóteles já está caindo por terra, as ideias de Ptolomeu, as ideias de Nicolau Copérnico começaram a entrar, começaram a ter debates, né, entre heliocentristas e geocentristas, até que veio um cara chamado Isaac Newton, que juntamente com todas essas ideias que estavam borbulhando, ele pegou elas e juntou tudo e falou, vamos ver o que pode sair daqui. A partir daí, a gente teve a lei da gravitação universal, que diz o seguinte: entre duas partículas de massa m1 e m2 existe um par de forças de atração, cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A partir daí, ele chegou nessa conclusão. Porque é o seguinte, as leis de Kepler descreveram geometricamente os movimentos, mas faltava explicar por que os planetas se moviam daquela maneira. E Newton mostrou que todos os movimentos de planetas, satélites, cometas, etc. poderiam ser explicados supondo isto, que ele acabei de citar. A partir daí, ele chegou nessa conclusão aqui, que a força é igual a constante G, multiplicado pelas duas massas m1 e m2, dividido tudo pela distância ao quadrado. Supondo que você tem um corpo m1 e você tem um m2, e você tem duas forças de interação e você acha a força do sistema aqui quando eles estão separados a uma distância d. Em relação à constante de proporcionalidade, que é a letra G, ela foi calculada por experimentos e ela tem esse valor aqui. Então, quando a gente estiver fazendo exercícios, a gente vai utilizar ela, certo? Essa constante aqui é o valor de G, okay? Que é 6,673 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado, dividido tudo por quilo ao quadrado, ok? Então é isso. Agora vamos trabalhar um pouco sobre corpos em órbitas circulares. Supondo aqui que a gente tem um corpo de massa mzão e um mzinho aqui. Você tem a interação das forças, um raio, a velocidade tangencial do nosso corpo mzinho e a massa do mzão é muito maior que mzinho. E a gente pode fazer as relações das forças aqui e encontrar essa velocidade aqui. Sabia disso? Então vamos lá. Ó, a gente tem a força centrípeta e também a gente relaciona isso, faz a igualdade da força centrípeta com a força da lei da gravitação universal. Então como que fica? Ó, a gente sabe que força é igual a ser mv ao quadrado, tudo isso dividido por r. Isso daqui vai ser igual a g mzão vezes mzinho dividido por r ao quadrado. A gente pode cortar as massas e a gente conclui o que? Fica v ao quadrado igual a gzão, mzão, dividido por r, ok? Logo, a gente pode passar a raiz e a gente conclui que a gente acha a velocidade nesse sistema aqui. Que vai ficar gm dividido por o raio. Então, essa daqui é a nossa velocidade nesse sistema aqui do corpo que está na órbita. Então, só deixando aqui em destaque. Terminando de explicar agora, explicando como seria a interação, né, dos corpos em órbitas circulares, a gente vai falar um pouco sobre energia potencial. Se você não assistiu a nossa playlist mecânica, assista lá, que a gente fala sobre energia potencial. Que a força-peso, né, ela é conservativa e tem uma energia potencial correspondente. Nesse caso, a gente pode, no caso que a gente está estudando aqui gravitacional, seria o peso. Nesse caso, a gente pode chamar esse ponto aqui de ponto A. Então, o potencial gravitacional, no caso aqui, seria mgh, né, h é a nossa altura, próximo da superfície da Terra.
E nesse caso aqui, a força ela varia com a distância, né? Logo, né, percebeu-se nos cálculos que a forma da energia cinética fica mais simples se escolhermos o referencial no infinito para fazer esse estudo, para descobrir a energia potencial desses corpos aqui, essa interação aqui. Como eu falei, jogando o referencial para o infinito, isto é, no infinito a energia potencial é nula. Nesse caso a gente chega da seguinte maneira, concluindo que a energia potencial fica menos Gzão, Mzão, Mzinho dividido por D. Logo, eu vou só realçar aqui. Aí você me pergunta, pô, por que negativo aqui, né? Por que esse negativo aqui? Ora, porque é o seguinte, ao calcularmos o trabalho de F, né? A gente está calculando aqui o trabalho de F, da posição A, posição no ponto A, até o infinito, o deslocamento teve um sentido oposto ao sentido da força, entendeu? Então, a partir daí, por isso que a gente tem esse símbolo aqui negativo. Ou seja, o deslocamento tem sentido oposto da força. E detalhe, se a única força que atua sobre o corpo T é a força gravitacional, o corpo T aqui, é o corpo que está aqui em cima, a energia mecânica de M de T, a energia no caso, a energia mecânica, no caso, errei aqui, só voltar, a energia mecânica, no caso, energia mecânica, né, no caso de T, é constante nesse caso. Logo, a soma das energias cinéticas, ou seja, energia cinética e potencial, no caso também, e a potencial, que no caso seria IP, é constante também, ou seja, constante, né? Que é constante. A partir daí, desse cálculo, a gente chega à seguinte conclusão. Na análise, a gente pode chegar nesse cálculo que a energia mecânica vai ser igual a energia cinética mais a energia potencial. E assim a gente chega da seguinte conclusão, que vai ser mv ao quadrado dividido por 2, menos gzão, mzão, vezes mzinho, dividido por d, que isso aqui é igual a uma constante. A partir daí, a gente pode analisar também, quando a gente está analisando um satélite que está saindo do planeta, algum corpo, né? Por exemplo, um foguete que está saindo do planeta, tem uma velocidade de escape. Essa velocidade de escape, ou seja, você tem a velocidade igual a velocidade inicial vezes a velocidade de escape, é uma velocidade, um limiar de velocidade para sair do planeta, né? Você romper com a força que está puxando o corpinho pequeno, nesse caso o mzinho, o corpo está superior à força que o mzão faz sobre o mzinho, então você quer sair daqui. E é só possível que esse corpo não retorne ao planeta, então o V0 ele pode ser igual, né, no caso, igual ou maior a VE, que é a velocidade de escape. Só assim ele vai conseguir, no caso, sair do planeta. E o cálculo da velocidade de escape usa-se a conservação de energia mecânica e impor que a energia cinética do corpo se anule ao infinito, onde também a energia potencial se anula. Nesse caso, a gente pode considerar que a energia cinética inicial e a potencial, no caso do lançamento aqui, se a gente está considerando que está lançando um foguete, e a outra, depois a gente tem a energia cinética que vai para o infinito e a energia potencial que vai para o infinito também. Então nesse caso a gente pode fazer uma igualdade nesse sistema aqui,
que fica a energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a energia cinética que tende para o infinito mais a energia potencial para o infinito. Nesse caso, a gente tem da seguinte forma: se a gente substituir os valores, tem a massa, a velocidade de escape ao quadrado dividido tudo por 2. No caso, você tem vai ser contrária, né? Vai ter um menos aqui, que a gente viu na fórmula aqui de cima, que é relacionado à energia potencial. Nesse caso fica Gzão, Mzão, Mzinho, dividido por R. E se a gente chamar aqui, né, o raio, no caso, e logo a gente sabe que vai ser 0 mais 0. Isso daqui a gente igualando dos dois lados e a gente passando para o outro lado o G vezes Mzão vezes Mzinho dividido por o raio. Passando para o outro lado vai ficar positivo, a gente pode passar a raiz, isolando a velocidade de escape, a gente acha a equação que vai ficar 2 Gzão Mzão dividido pelo raio. A partir daí, a gente conclui que a velocidade de escape é raiz de 2G Mzão dividido pelo raio. Então essa é a velocidade de escape, a equação, no caso, que um corpo tem que ter, né, para você calcular a velocidade de escape, para o corpo sair daquele planeta que ele está localizado. Um foguete, por exemplo, a gente calcula por esta fórmula aqui. Okay? Vale observar também que o valor da velocidade de escape não depende da direção em que o corpo é lançado, tá bom, gente? Então não importa se ele for lançado para cá, for lançado para cá, for lançado para cá, não importa a direção dele, ok? Então é importante isso aqui. Uma outra ponto interessante quando a gente está estudando aqui velocidades, velocidades aqui relacionadas a corpos, né, no caso foguetes, sondas, a gente também tem o efeito Stirling. Por exemplo, um corpo, uma sonda, né, um foguete que é para um certo planeta. Então eles utilizam o campo gravitacional dos outros planetas como para economizar combustível. E assim utiliza o campo gravitacional para ser empurrado, ou seja, a sonda está vindo aqui, aí chega o campo gravitacional e ele é lançado, vai com uma velocidade superior. Então, supondo aqui, nesse caso a gente pode tratar como uma colisão elástica, ocorre uma conservação de energia. E o que acontece? Se a gente considera aqui nesse ponto, se a gente considera que está com uma velocidade aqui de V1 de menos 15 metros por segundo. Não, mentira, metros não. Não pode ser metros, né? Tem que ser quilômetros por segundo. E a gente tem que a velocidade do planeta, no caso aqui também, a gente tem que é 35 quilômetros por segundo de rotação, no caso dele, em relação também nessa velocidade que ele tem em relação à estrela do seu sistema que ele está inserido, esse planeta. A partir daí a gente tem que saber, né, qual que vai ser essa velocidade V2 que ele vai ser lançado o foguete, essa sonda aqui. Lembrando, considerando que isso aqui é uma colisão elástica, a gente tem o seguinte, e lembrando que o coeficiente de restituição é 1, então fica o seguinte, da seguinte fórmula: E igual a menos a velocidade P menos a velocidade 2 dividido por Vp menos V1 igual a menos 35 menos V2 dividido por 35 menos 15. Isso daqui é igual a 1. Fazendo as substituições aqui, né, passando aqui embaixo vai ficar, a gente tem aqui menos 35, né, menos V ao quadrado, V2, aqui vai ficar, no caso, 50, né, e aqui 1. Passando para o outro lado, a gente vai ficar isolando o V2, a gente acha que a velocidade dele vai ser de 85 km
por segundo depois que ele passar perto deste planeta, a velocidade da sonda quando for estilingado, como podemos dizer aí, né? Se a necessidade de combustível, né, a velocidade da sonda foi aumentada de 15 para 85 quilômetros por segundos, tá bom? Então é isso aí. Então, pessoal, para finalizar, a gente vai falar um pouco aqui sobre as marés. O que acontece? A Terra ela sofre uma variação das marés. Ela sobe e desce, né, no litoral. Quem mora no litoral pode perceber. E isso é a interação da Terra com a Lua. E também tem as marés com o Sol, só que a interação é mais forte com a Lua. E ela acontece, né? Você tem a da Lua, ela é maior que o efeito do Sol, ela é 25 vezes maior. Porém, quando o Sol você tem um sistema alinhado entre Sol, Terra e Lua, você tem, no caso, um reforço dos efeitos, principalmente quando é lua cheia, a Terra entre o Sol e a Lua, e a Lua nova, a Lua entre o Sol e a Terra. Então, essas formas assim que a gente tem umas alterações um pouco significativas da marés. A gente tem duas marés diariamente. A gente tem, no caso, a gente tem alta, depois a gente tem baixa, depois alta novamente e baixa. Então essas interações do campo gravitacional da Terra junto com a Lua, que vai meio que dando uns puxões, e vai fazendo que essa alteração dos níveis dos oceanos, né, do litoral, das marés vão sendo alterados por causa dessas interações da Terra e com a Lua. E a Lua, a Terra, no caso, ela se deforma, né, quando tem esses puxões, que é de cerca de 20 centímetros. E a variação também na aceleração local da gravidade, que essa variação é irrisória, mas por curiosidade é de 0,0000025 metros por segundo ao quadrado. Então, uma curiosidade, essas marés aí, elas sobe e desce em decorrência das atrações gravitacionais relacionadas entre Terra e Lua, e isso sempre vai sendo persistindo ao longo dos anos aí. Ok, pessoal? Então isso aqui é uma curiosidade, né, falar sobre as marés, é só um complemento aqui para vocês. E é isso, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, deixe nos comentários, curta, comente, compartilhe, segue a gente nas redes sociais. Para vocês na próxima aula e até mais.